Ora, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um programa Consultório, este espaço aqui dedicado à nossa saúde. Hoje vamos explorar dois temas importantes que têm um impacto significativo na qualidade de vida das pessoas. Iniciamos com a cirurgia de estrabismo, uma intervenção crucial para corrigir a visão desalinhada com o Dr. Ricardo Dourado Leite, médico oftalmologista. Depois, já sabe, ouviremos o seu testemunho ou também pergunta relacionada com oftalmologia. Não deixe de participar na edição de hoje. Em seguida, entramos no mundo da ortodontia, onde vamos também aqui aprender todas as indicações para tratamento ortodôntico e também os diferentes tipos de abordagens disponíveis para alcançarmos um sorriso mais saudável. Também queremos ouvir a sua opinião ou questão relacionada com a medicina dentária. Acompanhe-nos enquanto exploramos estes dois campos da medicina e, claro, participe. Para isso, para participar em direto, já sabe que só tem que marcar o número de telefone 22-508-3297 ou pode também fazê-lo por escrito através do endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Edição de quarta-feira arranca agora. Seja bem-vindo ao programa Consultório. Ora, muito boa tarde, novamente, seja bem-vindo mais uma vez a este programa, espaço aqui do Porto Canal em direto dedicado à sua saúde e bem-estar. Hoje temos duas especialidades em cima da mesa, são elas oftalmologia, também medicina dentária. Queremos que participe, é para isso que cá estamos, para que possa partilhar connosco a sua opinião, o seu caso, o seu testemunho, também esclarecer todas as suas dúvidas relacionadas então com estas duas especialidades, bem como os temas que aqui hoje vamos explorar e também esclarecer. Para isso já sabe que deve marcar o número de telefone 22-508-3297. Desde o início do programa que alguém está do outro lado da linha, a produção, precisamente para receber a sua inscrição. Tem também à sua disposição o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt, portanto, por escrito também pode participar. Começamos então com a cirurgia de estrabismo e, claro, vamos também saber em que consiste o estrabismo. É nosso convidado o Dr. Ricardo Dourado Leite, médico oftalmologista, a quem agradeço por estar aqui connosco. Sr. Doutor, muito obrigada mais uma vez. É sempre um gosto recebê-lo no programa Consultório. Começávamos, Sr. Doutor, por tentar saber porque é que acontece o estrabismo e como é que se define este desalinhamento do olhar. Claro. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde. Então, o estrabismo corresponde a um desalinhamento dos eixos visuais. Portanto, sempre, em todo aquele momento em que ambos os olhos não estão a fixar no mesmo objeto, nós estamos na presença de um estrabismo e, com isso, a nossa função visual não está na sua plenitude. Portanto, para que a função visual seja plena, ambos os olhos têm que focar o mesmo objeto para que depois a fusão a nível cerebral das duas imagens se unifique e dê uma imagem perfeita e com visão tridimensional. Sempre que isso não acontece, portanto, esta tridimensionalidade e às vezes também a visão de um olho que desvia não está absolutamente correta. Claro. E como é que isso afeta a visão da pessoa com estrabismo? Portanto, o modo como afeta é uma excelente pergunta, porque vai ser diferente caso o estrabismo se trate de uma criança ou caso o estrabismo apenas apareça na idade adulta. Isto tem que ver com o facto de a plasticidade cerebral de uma criança permitir defender-se do estrabismo. Portanto, é fácil de entendermos que quando um estrabismo se desenvolve, pelo facto dos eixos visuais não estarem alinhados, nós teríamos, e é como temos na idade adulta, uma visão dupla, portanto, vermos a mesma imagem duas vezes. A criança, como tem um cérebro ainda em desenvolvimento e muito plástico, pode, e faz isso por defesa, suprime, portanto, a imagem do olho que está desviado, vendo só com o olho que está a fixar. Isso impede-a de ter a visão dupla, mas faz com que a visão do olho que desvia não se desenvolva tão bem. Portanto, isso é uma das consequências do estrabismo na idade pediátrica, é que se a criança tiver estrabismo, a visão do olho que desvia pode não se desenvolver tão bem e, portanto, incorremos numa ambliopia de origem estrábica. No adulto, a consequência é diferente. Aí o cérebro já não tem a capacidade de suprimir ou apagar a informação que o olho desviado lhe fornece e, portanto, a pessoa passa a ter uma visão estranha, porque às vezes as imagens são muito próximas e nós denominamos de confusão. Portanto, a maior parte das vezes a pessoa diz que vê mal
ou vê a dobrar, ou muitas vezes, um sintoma ainda mais estranho, por assim dizer, consegue ver duas imagens diferentes no mesmo local do campo visual. Portanto, temos uma clínica diversa, embora a visão dupla seja aquela que no adulto seja a queixa principal, quando o estrabismo se desenvolve apenas nessa faixa etária. É muito importante, para além desta questão que agora falamos, diferenciar o estrabismo da criança do adulto, porque as causas são diferentes, as manifestações clínicas, os sinais e os sintomas são, como vimos agora, também diferentes, o prognóstico é diferente e a abordagem com tratamentos cirúrgicos ou não cirúrgicos também ele difere. Mas o estrabismo pode surgir no adulto também? Ou normalmente é só em idade pediátrica? Na idade pediátrica por definição, o período em que, claro, vemos mais estrabismos, está bem? Pode já ocorrer ao nascimento, que nós chamamos de estrabismo infantil, antigamente designado de congénito. Todo aquele estrabismo que surge antes dos 6 meses de idade é um estrabismo infantil. Podemos ter depois estrabismos adquiridos ainda na infância, mas podemos ter estrabismos que só se desenvolvem e aparecem na idade adulta. As causas, obviamente, vão ser diferentes. Portanto, no adulto, quando temos uma pessoa que não era estrábica e que passa a ter, temos que pensar nas causas mais diferentes desta idade. Portanto, normalmente são aquelas pequenas tromboses, portanto, neuropatias isquémicas dos nervos que vão inervar os músculos do olho, podem ser tumores, podem ser traumatismos cranoencefálicos ou da órbita, portanto, temos causas potencialmente mais graves. Existem outras opções de tratamento, Sr. Doutor, além da cirurgia? Sim, nem todos os estrabismos têm indicação cirúrgica e mesmo aqueles que têm, nem todos os momentos são os ideais para que ela ocorra. Numa criança, nós preocupamos-nos sempre com o impacto, em primeiro lugar, com o impacto que o estrabismo tem na função visual. Se uma criança já nasceu com estrabismo, eu sou daquelas pessoas que defendo uma cirurgia precoce durante o primeiro ano de vida para tentar, o mais cedo possível, um alinhamento ocular melhor possível, para que com isso possamos depois, a partir daí, trabalhar a melhoria da função visual do olho estrábico, por assim dizer. Depois temos estrabismos, por exemplo, o estrabismo convergente refrativo, que tem que ver com graduação hipermetrópica que a criança não conhece, ou os pais não conhecem, e que, por não estar corrigida com óculos, despoletam estrabismo. Portanto, esses são daqueles estrabismos potencialmente evitáveis e é por isso que é muito importante, independentemente de haver suspeita clínica, quer dos pais, quer dos pediatras ou dos médicos de família, todas as crianças, pelo menos aos 2 anos de idade, serem observadas pela primeira vez. Porque estes estrabismos, se nós detectarmos a hipermetropia nesta faixa etária, podemos evitar que ele se venha a desenvolver. E, por definição, um estrabismo que é compensável com óculos não tem indicação cirúrgica. Depois temos os estrabismos que são de muito pequeno ângulo, portanto, que esteticamente não são comprometedores, ou mesmo as pessoas que não são estrabologistas ou médicas oftalmologistas não se apercebem que a pessoa tem. E se a função visual estiver boa e o estrabismo esteticamente não for relevante, nós não temos também que o operar. Depois temos outros tipos de estrabismo que é muito frequente, neste caso é um desvio divergente, que chama-se exotropia intermitente, portanto é um desvio divergente que não é constante, portanto é intermitente, caso o controle seja bom, caso o desalinhamento dos olhos seja excepcional e não a regra, e caso a função visual não seja afetada, nós podemos ir protelando a intervenção cirúrgica até que haja indicação para ela, ou caso nunca haja, um bocado mais tarde no tempo, normalmente na adolescência ou na idade de adultos jovens, por uma motivação estética, nós podemos intervir se esse for o desejo da criança ou do adulto. No caso desse estrabismo intermitente, quais são as causas? Porquê é que também acontece? Este caso específico que eu falei tem que ver com um desacordo, por assim dizer, entre a informação do cérebro e a coordenação, como quase qualquer estrabismo, mas entre os comandos cerebrais e a resposta que os músculos têm. Claro. Não há propriamente assim uma causa taxativa que venha a explicar isto. E também não podemos atribuir isso a nada comportamental. Portanto, nós às vezes temos sempre a preocupação de tentar perceber o que é que de errado se passou connosco, ou o que nós fizemos que não devíamos ter feito para que se tenha desencadeado o processo. Normalmente não há nada atribuível a nós
ou às crianças que possa ter despoletado isso, portanto não deve haver esse sentimento de culpa. Portanto, deve ser detectado e a partir daí monitorizado, seguido, vigiado, perceber o tipo de implicações que poderá estar a atribuir à criança e caso se identifique perda da acuidade visual de um dos olhos, perda da função, da cooperação entre os dois olhos, portanto perda dessa visão tridimensional, que é, por assim dizer, a função mais elevada da visão. E nós vemos a 3D, por assim dizer. E caso os momentos em que o olho está desviado ultrapasse os momentos em que está alinhado, aí poderemos nós ativamente propor a intervenção cirúrgica. Porque falou aqui também na questão estética e claro, essa pode ser uma preocupação para as pessoas, nomeadamente já os adultos e adolescentes também. E pode acontecer terem estrabismo e por questões estéticas quererem avançar com a cirurgia, mas terem uma visão saudável? Perfeitamente saudável? Sim, é possível. O estrabismo, se for, sobretudo aquele estrabismo que é seguido desde sempre, com o oftalmologista conseguir evitar a tal ambliopia, que é a visão baixa do olho por causa do estrabismo. Se conseguirmos que a pessoa pode ver bem 10 décimos ou 100% dos dois olhos, mas não ter os olhos alinhados. E querer atingir esse objetivo, e normalmente ele é facilmente atingível com uma cirurgia. Portanto, o facto não é a baixa visão ou que é a única indicação para o estrabismo, está bem? Portanto, depende muito do momento, do tipo de estrabismo, da idade, das implicações. Por exemplo, se uma criança nunca foi estrábica e aos 4 anos despoleta um estrabismo agudo, nós sabemos que aquela criança, se não for operada em breve, poderá perder função visual. E, portanto, essa criança tem indicação formal obrigatória para operar, com o intuito de restabelecer na totalidade o alinhamento ocular, portanto, a parte estética, mas, sobretudo, a função visual, quer a acuidade visual, quer a função tridimensional. Portanto, depende muito do contexto, da cronicidade ou do caráter agudo do estrabismo, depende da função visual, mas quando está tudo estabelecido na idade adulta, ou até antes disso, a questão estética, que foi a pergunta que a Alexandra fez, é, muitas vezes, por maioria razão, uma das principais indicações para a cirurgia de estrabismo. Não podemos negligenciar o impacto social da autoperceção da imagem e da relação com os outros que, na idade jovem e na idade adulta, têm mais. Normalmente eu costumo dizer que aqueles que são mais agradecidos são os adultos. Temos um retorno emocional na nossa consulta pós-operatória muito grande, porque quando operamos uma criança muito pequena, ela não... Os pais têm, claro, mas a criança, se calhar, na idade adulta não se vai lembrar. Agora, um adulto que sempre foi estrábico, a quem nós dizemos que podemos tentar melhorar a estética e a imagem da pessoa, e lá sempre conseguimos, felizmente, tem um retorno muito grande da consulta pós-operatória. Claro. E em que consiste esta cirurgia? Claro que vai depender se é criança, se é adulto, o tipo de causa, a idade, vários fatores aqui estão em cima da mesa, mas de uma forma geral para que consigamos perceber. Sim. A cirurgia de estrabismo consiste basicamente em, após interpretar e caracterizar bem o quadro clínico, eu costumo dizer que a cirurgia de estrabismo não é extremamente complicada, é uma cirurgia delicada. E o principal desafio, para quem já tem alguma experiência, tirando algumas especificidades, claro que há sempre técnicas mais arrojadas do que outras e mais complexas, mas na maioria dos casos, a técnica cirúrgica, para quem domina a cirurgia, não é extremamente complicada. Isso também, eu sei que há muito estigma associado à cirurgia oftalmológica, mas também estamos aqui para desmistificar um pouco. A cirurgia baseia-se em enfraquecer ou fortalecer determinados músculos para, de forma a equilibrarmos depois o alinhamento ocular. Imaginemos um caso de um desvio convergente. Nós, tendencialmente, ou, como é o meu caso, que prefiro, enfraquecermos os músculos que rodam o olho para dentro, ou podemos fortalecer aqueles que rodam o olho para fora. Isto para termos uma noção daquilo que fazemos. Basicamente, nós recorremos a uma ou mais técnicas, ou de fortalecimento ou de enfraquecimento, para atingirmos o alinhamento que queremos. Outra arma, por exemplo, que podemos usar, eu uso muito pontualmente, mas há colegas que até costumam usar com bastante frequência, temos o Botox, que é conhecido na cirurgia, na medicina estética, utilizado para as rugas de expressão, por exemplo, e outras entidades. Nós usamos muito também como um enfraquecedor dos músculos extraoculares, portanto, os músculos que têm a função de mover o olho, de rodar o olho,
por vezes, naqueles mais pequeninos antes dos 12 meses, ou depois, por exemplo, quando temos hiper ou hipocorreções, nós podemos usar o Botox para enfraquecer localmente aquele músculo. Portanto, basicamente, atingindo um grau de experiência substancial, aquilo que é o maior determinante do sucesso cirúrgico vai ser o seu planeamento. Por isso é que é muito importante conhecer o doente, claro, vê-lo mais do que uma consulta, perceber o padrão de estrabismo que temos e depois tomar a opção correta naquilo que é o nosso plano. A cirurgia em si, hoje em dia, é uma cirurgia de ambulatório, portanto, não requer internamento. Mas com anestesia geral? Com anestesia geral. Podemos operar um ou mais músculos, um ou ambos os olhos, depende muito quer do quadro clínico, quer da experiência do cirurgião. Nós temos quadros iguais, que determinados cirurgiões preferem de uma maneira, outros de outra, portanto o que interessa é que o cirurgião conheça o seu perfil, conheça os seus resultados e depois, dependendo daquilo que tem, opte por aquilo que lhe traz mais segurança e mais conforto também para, no final de contas, conseguir oferecer àquela pessoa, àquela criança ou àquele adulto o resultado que quer. Claro. E que tipos de cuidados é que depois a pessoa, ou a criança, neste caso, deve ter pós-cirúrgicos? É uma cirurgia algo delicada, em que nós temos que recorrer a suturas, portanto, a pontos nos músculos, mas há mais à superfície depois para o olho ficar perfeito na sutura na conjuntiva e, portanto, por muito pequenos e quase invisíveis que sejam os pontos, causam sempre algum desconforto, alguma sensação de picada, vai ter o olho vermelho porque está com inflamação pós-operatória ou até com sangue. Portanto, os primeiros 1 a 2 dias são aqueles mais incómodos, em que as pessoas se acabam por resguardar mais em casa, as crianças não vão à escola, mas passado 5 a 7 dias quase que podem ter uma vida praticamente normal, evitando, claro, contextos mais poluídos, contextos de água ou piscina, portanto, tudo o que possa desplotar ou ser um fator de risco infeccioso ou desplotar mais uma exacerbação da inflamação que já de si existe. Em termos de medicação, normalmente nós só precisamos de medicação tópica, portanto, damos uns colírios para pôr durante o dia e ajudados à noite por pomada dentro do olho, que associa normalmente antibiótico e anti-inflamatório corticoide para que a inflamação passe o mais depressa possível e para que não haja infecções. Claro. Qual é a taxa de sucesso desta cirurgia, Sr. Doutor? E qual é o risco, vou tentar fazer a pergunta desta forma, de a pessoa voltar a ter o estrabismo? Isso está bem documentado. Uma coisa que eu faço sempre é nunca digo, embora a maior parte das vezes eu consiga, com larga maioria, claro, mas nunca digo que vamos só operar uma vez e que nunca mais vai ser preciso. É um risco grande de gerar expectativas que podem vir a não ser correspondidas. Não há ninguém que possa garantir que, operando uma vez a uma determinada pessoa, que essa pessoa nunca mais vai precisar. Isso depende do tipo de estrabismo, da idade de início do estrabismo, depende da função visual da pessoa que é operada, depende se lá está também se é adulto ou se é criança, depende de uma panóplia de questões. Agora, há tipos de estrabismo, depois a probabilidade de necessidade de reintervenção é diferente para os vários tipos. Está bem? Mas a maior parte das vezes, isto é uma mensagem importante, quer se trate de uma criança, quer se trate de um adulto, nós conseguimos atingir os nossos objetivos através de uma cirurgia apenas. Esta cirurgia também não vai impedir que depois, no caso de uma criança, venha a desenvolver miopia ou astigmatismo ou outro problema que vai afetar a visão. Não há uma relação entre o facto de ter sido operada e isso proporcionar um risco acrescido de desenvolver erros refrativos. Não há essa associação, portanto, são coisas independentes. Podem coexistir, mas podem também só existir uma ou outra. Claro. Existe algum tratamento pós-cirúrgico também em que as crianças têm que continuar a usar o olho tapado? Eu não sei se isso ainda se utiliza nos dias de hoje e para que é que serve? O olho tapado, isso também entronca muito bem no tema de hoje, não na parte da cirurgia, mas na parte do estrabismo. Quando nós vemos uma criança com o olho tapado, significa que ela tem uma ambliopia. Portanto, significa que o olho que está tapado vê melhor do que aquele que está destapado. E a ambliopia é um conceito extremamente importante. Eu diria que é o conceito fundamental em oftalmologia pediátrica, em quem faz oftalmologia pediátrica, porque em todas as nossas consultas até aos 4, 5 anos, e até depois, mas sobretudo nesta faixa etária, nós, para além do motivo eventual que traz a criança à consulta, nós temos sempre alerta para fatores de risco ambliogénicos. A ambliopia diz respeito a uma visão abaixo do esperado para a idade da criança.
porque por algum motivo, não teve um desenvolvimento a nível cerebral da visão desse olho. E os fatores de risco são de 3 grandes grupos. O primeiro são os erros refrativos, sobretudo aqueles que são muito assimétricos, porque quando um olho fornece ao cérebro uma imagem muito mais nítida que o outro, o cérebro não vai desenvolver tão bem a visão do olho que tem mais graduação. Tá bem? Isso é o fator mais frequente. O segundo grupo de doenças que pode levar à ambliopia é, de facto, o estrabismo. Porquê? Como nós vimos há pouco, o cérebro da criança tem a facilidade para se defender de suprimir a imagem do olho que desvia. Mas todo aquele momento, seja ele constante ou intermitente, em que está a haver supressão da imagem desse olho, esse olho não está a ser desenvolvido a nível cerebral em termos de visão. Portanto, podemos incorrer numa ambliopia estrábica. Quando nós a identificamos e diagnosticamos, passamos a ter que tratar essa ambliopia antes de operar o estrabismo, porque o resultado cirúrgico é mais favorável quando partimos para a cirurgia, ambos os olhos vejam igualmente bem. E o que é que nós fazemos, quer no primeiro caso, quer no caso da ambliopia estrábica? Tapamos, o número de horas que o fazemos depende da magnitude do tamanho dessa ambliopia. Tapamos algumas horas ao dia, normalmente não ultrapassamos as 6 horas, mesmo que a ambliopia seja muito grave. Tapamos o olho bom, por assim dizer, da criança, para obrigar durante um período de tempo, 2, 3, 4, 5 horas, o outro a trabalhar sozinho, para que a nível central, a nível cerebral, esteja a haver essa estimulação que anteriormente não tinha acontecido. Uma vez, se for uma ambliopia de origem no estrabismo, uma vez que nós consigamos atingir a tal visão tão boa nesse olho como no outro, estamos então numa altura ideal para partir para a cirurgia. Por isso é que eu disse, às vezes pode haver indicação para a cirurgia, mas nem todos os momentos são os ideais para isso. Pode fazer parte do processo de tratamento. Tratamento. Primeiro melhorar a função do olho e depois partir para a cirurgia, porque se ambos os olhos virem bem, o sucesso cirúrgico amplifica a sua probabilidade. Se calhar a resposta que me vai dar agora não será a mesma se eu lhe fizesse a mesma pergunta daqui a 3 ou 4 anos, dada a incidência e o aumento que as crianças têm agora perante os tablets e todos os ecrãs, não é? Mas qual é a incidência deste tipo de cirurgia ou deste tipo de problemas nos mais pequenos em Portugal? Da cirurgia, do estrabismo? Sim, do estrabismo o estrabismo, e outros problemas também que afetam a visão. O estrabismo manifesta, ou seja, aquele que nós olhamos para uma pessoa e vemos que a pessoa está com os olhos desviados, é o estrabismo manifesto, tem uma incidência de 4 a 5% da população. Uma prevalência, melhor dizendo, e não é algo que se perspective que aumente por as novas tecnologias, acho que é essa a pergunta que me está a fazer. Também. O que acontece, de facto, eu já tive a oportunidade de vir aqui num contexto de falar das tecnologias e do efeito das tecnologias na visão da criança. Eu tentei, baseando-me em evidência científica e não naquilo que é o nosso feeling ou que é o empirismo, tentei explicar de que modo é que a evidência científica nos mostra que as tecnologias podem interferir na visão das crianças. Nós temos uma ideia que não é completamente certa de que pode dar, por exemplo, mais miopia, e é um facto que há uma relação entre as duas coisas, mas é indireta, é sobretudo indireta, porque o principal efeito para que a miopia esteja hoje mais prevalente e cada vez inicie mais precocemente e evolua até cada vez mais tarde, é pelo facto das crianças de hoje em dia passarem muito pouco tempo ao ar livre ou em exposição à luz solar. É claro que uma criança que joga mais videojogos, que abusa mais do telefone ou do computador, passa menos tempo ao ar livre. Portanto, é um efeito mais indireto do que direto. No que diz respeito ao estrabismo, ainda assim tem alguma razão de ser a sua pergunta. Porque eu quero acreditar que estes casos são excepcionais, mas em crianças que passam mais do que 4 horas por dia, mais do que 4 meses por ano, portanto, um uso abusivo e intensivo de dispositivos audiovisuais de proximidade, portanto, os telefones e os tablets, por maioria de razão, correm um risco acrescido, e esse tipo de estrabismo está a aumentar, embora também a frequência não seja muito elevada, porque felizmente também não são tantos esses casos, mas pode acontecer de se desenvolverem estrabismos convergentes agudos por abuso excessivo dos telefones. Portanto, é uma coisa que sim, temos que ter essas mensagens para passar. Os pais ativamente perguntam muitas vezes, mas mesmo que não o façam, naquilo que é o aconselhamento geral, uma consulta geral de oftalmologia, deve ficar bem explícito que o dano que o uso de tecnologia pode ter não é tão grande, na maior parte dos casos, como nós acharíamos empiricamente,
mas há algumas particularidades que temos que ter e enquadrar isso não só porque o abuso, o número de horas que é preciso estar a abusar das tecnologias não prejudica só a visão, portanto temos que holisticamente interpretar a criança e quer do ponto de vista social, desenvolvimento de outras competências, o abuso da tecnologia não deve ser ou deve ser contrabalançado e usado só com sensatez. Sem dúvida, e temos sempre aqui também que reforçar esta mensagem. Muito obrigada, Sr. Doutor, por esta conversa tão esclarecedora sobre então o estrabismo e também a cirurgia de estrabismo. Mais uma vez, Dr. Ricardo Dourado Leite, médico oftalmologista, a ajudar-nos a compreender melhor e a explorar aqui este tema. Vamos agora ao encontro das suas dúvidas, depois de um curtíssimo intervalo, o tempo que precisa precisamente para se inscrever. 22508-3297 é o número de telefone que deve marcar para participar aqui em direto, falar então com o Dr. Ricardo aqui em direto, a expor aqui o seu caso, a sua opinião, o seu testemunho ou esclarecer aqui alguma questão. Tem também à sua disposição o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Por escrito, também sabe que estamos disponíveis deste lado para o ler, o ouvir, acima de tudo, ajudar. Este é o sinónimo do programa Consultório. Até já.